Olá, boa noite. Este é o Rede TV News. Boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cobra a pressa do governo para encontrar recursos para um novo auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro diz que o benefício terá curta duração por causa do endividamento do país. E você vai ver também. Em São Paulo, a prefeitura antecipa a imunização de idosos e de pessoas em situação de rua. No Rio de Janeiro, o estoque de vacinas do município deve acabar no sábado. Um novo lote está previsto para a semana que vem. Governador afastado do Rio, Wilson Witzel, do PSC, se torna réu por corrupção e desvio de recursos destinados ao combate à Covid-19. Existem casos de criminosos que se passam por policiais para ameaçar e extorquir empresários e comerciantes. Hoje, a polícia prendeu um ex-carcereiro que cometia esse tipo de crime na região central de São Paulo. O falso policial civil foi preso no apartamento onde mora em Anália Franco, bairro nobre da zona leste de São Paulo. José Fanego Ortega, de 52 anos, é ex-agente penitenciário e foi desligado da função há 21 anos, mas se disfarçava de policial para aplicar golpes em comerciantes. Nas buscas feitas no apartamento, os agentes encontraram armas, munição, algemas, uma machadinha, coletes à prova de balas, distintivos, rádios comunicadores e até uma funcional da polícia. Tudo era usado para intimidar as vítimas. Ele nega, falou que não foi, nega peremptoriamente, mas fica difícil acreditar pelo que localizamos na casa. Ele usa a funcional diariamente, a arma diariamente. Então, tanto que a funcional que está apreendida foi localizada dentro do bolso da calça que ele usou ontem. Então, isso é corriqueiro, esse uso dele. As investigações começaram após o registro de um roubo que aconteceu no final do mês passado, na região da rua 25 de março, área de comércio popular aqui em São Paulo. O ex-carcereiro e outros 5 suspeitos que se passavam por policiais teriam abordado um comerciante e exigido as mercadorias, avaliadas em R$100 mil. Com as informações, os investigadores passaram a analisar imagens de câmeras de segurança e conseguiram identificar o ex-agente. Ortega já havia sido preso em 2019 praticando o mesmo crime. Ele respondia em liberdade por usurpação de função pública e porte ilegal de arma. Agora vai voltar para a cadeia e responder por roubo, entre outros crimes. Esse não é um caso isolado. Ontem, um empresário de 46 anos também foi preso em São Paulo, se passando por policial. Roberto Antônio da Silva Júnior fingia ser delegado federal. Nas buscas na casa dele, em Cajamar, interior do estado, a polícia encontrou documentos falsos, armas e objetos usados para aplicar os golpes. Em agosto do ano passado, outro caso parecido. Cauê Doreto de Assis, de 24 anos, que se dizia policial, realizava uma blitz na Avenida Politécnica, zona oeste da cidade. 3 PMs desconfiaram dele. Durante a abordagem, Cauê entregou uma funcional falsificada da Polícia Civil. Ao ser questionado, o criminoso sacou uma arma e teve início um intenso tiroteio. Os 4 morreram baleados. E a semana está sendo marcada por muita violência no Rio de Janeiro. Um intenso confronto entre criminosos rivais assustou os moradores de Madureira, na zona norte da cidade. Um homem ficou ferido. O som dos tiros não deixou os moradores dormirem. Em um vídeo é possível ver as balas cruzando o céu das comunidades da Serrinha e do Cajueiro, em Madureira, na zona norte da capital. Criminosos armados foram vistos correndo pelas ruas. Neste outro registro, é possível ver um grupo de policiais percorrendo uma avenida da região que foi interditada por conta do tiroteio. Os serviços do BRT também foram interrompidos no fim da noite. De acordo com a polícia militar, traficantes de uma facção criminosa tentaram invadir a comunidade da Serrinha, dominada por um grupo rival. A PM foi acionada para retomar o controle da região e os agentes foram recebidos a tiros. Hoje o que precisamos é retirar essas armas, impedir que essas armas continuem entrando no nosso país para, a partir de então, termos novas políticas públicas que não sejam simplesmente a polícia chegar, intervir e impedir esses ataques. Um homem foi atingido por estilhaços nas costas e pediu socorro aos policiais. Ele foi encaminhado a um hospital no centro da cidade e apresenta quadro de saúde estável.
A semana vem sendo de violência em comunidades de diversas regiões do Rio. Hoje, policiais e criminosos trocaram tiros em Angra dos Reis, na Costa Verde. Ontem, 2 agentes ficaram feridos após um confronto no Morro da Providência, na região central da capital fluminense. À noite, 5 homens foram presos pela Polícia Civil. Entre eles, David Edson Fernandes, apontado como chefe do tráfico na comunidade. Na Zona Oeste, moradores de Senador Camará viveram momentos de tensão durante uma operação da Polícia Civil. Bandidos sequestraram um ônibus por 2 dias consecutivos para dificultar o acesso dos policiais ao interior da comunidade Vila Aliança. De acordo com o Sindicato das Empresas de Ônibus do Rio, o número de coletivos sequestrados usados como barreiras vem aumentando. Foram 10 nos primeiros 2 meses deste ano, enquanto em 2020 foram registrados 30 sequestros a ônibus. Esse tipo de violência preocupa porque coloca em risco nossos usuários, coloca em risco especialmente os rodoviários, e já são muitos os casos de motoristas que vêm se recusando a trabalhar nessas linhas por medo da violência. Alguma coisa precisa ser feita para que o sistema possa ter paz para trabalhar. Foi enterrada hoje a jovem assassinada a facadas pelo ex-namorado no Espírito Santo. A polícia divulgou o vídeo do crime. Nas imagens, Rodrigo Pires Rosa, de 38 anos, ataca a jovem Luana Demonier, de 25 anos, e foge em seguida. Luana já tinha medida protetiva contra o ex-namorado. A garota estava a 200 metros de casa quando foi surpreendida e golpeada na noite de terça-feira. Na porta da casa dela, uma viatura da Polícia Militar aguardava a chegada da jovem. Foram esses policiais que perseguiram Rodrigo nas imagens. O rapaz se entregou numa delegacia no início da tarde de ontem e confessou o crime. Ele foi autuado em flagrante por homicídio duplamente qualificado. É importante já a legislação mudar. Agrediu uma mulher, agrediu uma senhora, ele tem que efetivamente ficar preso. Ele não merece conviver em sociedade. A melhor medida protetiva para a Luana seria esse monstro ter ficado atrás das grades. No Recife, um edifício que é um dos marcos da cidade sofre com furtos e vandalismo quase que diariamente. O prédio está desocupado há quase 2 anos e se tornou uma dor de cabeça para os proprietários e para as autoridades. Entre os luxuosos prédios do bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife, um ícone da arquitetura moderna pernambucana agoniza. O edifício Holiday tem sido alvo de vândalos. Essas imagens, feitas por um morador do prédio vizinho, mostram um desconhecido arrancando a janela de um dos apartamentos. No entorno, muito lixo acumulado e centenas de vidraças quebradas. O Holiday está abandonado desde março de 2019, quando a Justiça determinou a desocupação por risco de incêndio e até desabamento. Kelly morou aqui por 30 anos e hoje luta para ter de volta seu único patrimônio. A gente tenta fazer de tudo para não deixar saquear mais do que está saqueado. Final de semana agora a gente vai fechar tudo ali atrás, por onde eles estão entrando ali. Não sei se você viu um buraco que tem ali. A gente vai fechar ali e vai fechar o primeiro e o segundo andar, que eles têm acesso à parte de cima. Então, fora isso, a gente já botou cachorro, a gente se reveza. O edifício Holiday foi construído em 1957 e é marcado por inovações da arquitetura pernambucana, como o Cobogó, uma solução criada aqui no estado para ventilar o ambiente. Com o tempo, o prédio se degradou muito e acabou se transformando em uma espécie de favela vertical. Aqui viviam cerca de 2.000 pessoas em 476 apartamentos. Um lugar antes ocupado por famílias humildes, bem no meio de um terreno disputadíssimo pelo mercado imobiliário. As plantas originais do edifício mostram a imensa estrutura de concreto em forma de meia-lua, projetado por arquitetos modernistas. Um dos primeiros arranha-céus do Recife, pela sua importância histórica, uma moradora e um grupo de codeputadas encaminharam à Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarp, um pedido de tombamento. Os 2 pedidos foram indeferidos.
A Fundarp alega a ausência de preenchimento do disposto no artigo 5º do Decreto Estadual número 6.239, que institui o tombamento de bens. A lei é da década de 1980. A sua forma livre, a sua marquise de concreto e a sua cúpula de concreto armado do pavimento térreo fazem dele um conjunto importante da arquitetura moderna pernambucana, que se assemelha, inclusive, aos importantes exemplares da arquitetura moderna nacional e às obras do arquiteto Oscar Niemeyer. Sobre a segurança do entorno do Holiday, a Prefeitura do Recife esclarece que um imóvel é privado e interditado por determinação judicial e que os serviços de manutenção, limpeza e segurança interna são de responsabilidade do condomínio e dos condôminos. Um casal de Belo Horizonte estava com o casamento marcado para janeiro. E aí, perto da data da união, a noiva teve um problema de saúde e precisou ser internada na UTI. Bom, o final dessa história você vê na reportagem da Patrícia Contaldi. Felipe e Tamires se conheceram em 2019. Desde então, o casal vive uma vida cheia de viagens, sonhos e planos. Em agosto do ano passado, eles decidiram se casar. A cerimônia estava marcada para o dia 23 de janeiro. Mas aí veio a pandemia e problemas sérios de saúde. Tamires havia passado por uma reconstrução de parte do tórax, depois de um câncer, há 4 anos. No final do ano passado, a cirurgia precisou ser refeita e foram várias idas e vindas para o hospital. Felipe, que é médico, chegou a achar que poderia perder a noiva. Ela foi muito grave para o CTI. Ela chegou no CTI assim, quase falecendo mesmo. A Tamires foi para a sala cirúrgica 5 vezes em pouco mais de um mês. E no dia marcado do casamento, o Felipe não pensou 2 vezes. Pediu autorização para o hospital para realizar o sonho do casal ali mesmo, dentro da unidade de terapia intensiva. E o noivo caprichou no figurino. Fez questão de fazer tudo do jeitinho que a noiva sonhava. Terno bege, camisa branca e gravata prata. Aquela atitude dele, a forma que ele fez todo o casamento, vale mais que qualquer cerimônia que eu esteja vestida de noiva, apesar de eu estar naquela situação, numa cama de CTI, para mim, assim, vai ser algo que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque foi realmente uma prova de amor. O intuito disso foi dar mais força para ela poder sair daquele quadro dela, para poder dar uma força para ela, um ânimo mais e ela se recuperar o mais rápido possível. Bom, e depois da surpresa, o quadro de saúde da Tamires melhorou. Ela recebeu alta, está agora em casa, se recuperando, mas curtindo a vida de casado, não é isso, Tamires? Como é que tá essa vidinha de casada aí? Isso aí, agora é aproveitar a casa, né? A casa novinha que a gente montou com tanto carinho. Aproveitar o marido. Agora o casal espera o momento de poder viajar de novo e aproveitar a tão sonhada lua de mel. Realizar os sonhos, que a gente tem vários sonhos ainda juntos, futuramente filhos, e aproveitar a vida. Seria bom se a gente pudesse dar só notícias assim, né? Mas vamos lá, vamos voltar para a realidade aqui. A Prefeitura do Rio de Janeiro só tem estoque de vacinas contra a Covid-19 até sábado. E caso não receba novas doses, a capital pode interromper a campanha de imunização. Hoje foi a vez de idosos com 86 anos receberem a primeira dose da vacina. Amanhã o grupo de 85 será imunizado. No sábado está prevista a repescagem para quem perdeu a data. Caso o município do Rio não receba novas remessas de vacinas, o calendário pode ser paralisado a partir da próxima semana. A prioridade é imunizar quem já recebeu a primeira dose. Até o momento, 213 mil pessoas foram vacinadas na capital. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é receber um novo lote da vacina de Oxford AstraZeneca na semana que vem. E no dia 23 de fevereiro, mais uma remessa da Coronavac.
Cidades da região metropolitana do Rio, como São Gonçalo e Niterói, chegaram a interromper a campanha por alguns dias por falta de imunizantes. Hoje, helicópteros dos bombeiros e do governo do estado deram apoio à distribuição de mais de 130 mil novas doses da Coronavac para 88 dos 92 municípios do Rio. Os outros 4 na região metropolitana foram abastecidos na última terça-feira por via terrestre. Todos os municípios são brifados, quase que diariamente. Olha, é isso aí, toma cuidado com isso. A gente avisa, porque nossa função, como eu falei várias vezes, é fiscalizar, distribuir, monitorar e ordenar. São essas 4. Nós não temos poder de polícia. Em tempo de pouca, cuidado tem que ser tomado. E a cidade de São Paulo começou hoje a vacinar os idosos com mais de 85 anos. A ação ocorreu nos postos provisórios da capital. Amanhã, a imunização será ampliada para todas as unidades de saúde. E o repórter Guilherme Lopes tem mais informações para a gente, né, Guilherme? Boa noite para você. Olá, Gabriela, Mauro, boa noite a vocês, boa noite a todos. Pois é, a vacinação que estava prevista para começar só na segunda-feira foi antecipada. A Prefeitura disponibilizou inicialmente cerca de 86 mil doses para esses idosos de 85 a 89 anos. As vacinas estarão disponíveis nos 468 postos de saúde da capital paulista. Há uma semana, todos se lembram, foram os idosos com mais de 90 anos que receberam a primeira dose da vacina. No balanço inicial divulgado pela Secretaria da Saúde, cerca de 34 mil pessoas dessa faixa etária receberam a vacina, número maior que o esperado pelo município. Olha, agora as pessoas que fazem parte dessa campanha e que estão nessa etapa da vacinação podem entrar no site Vacina Já para fazer um pré-cadastro. Não é obrigatório, mas é uma forma de agilizar a entrega das informações na hora da vacinação. Pelo site também é possível consultar quais unidades de saúde estão fazendo a vacinação. É só colocar o CEP ou endereço residencial, que do lado aparece uma lista, a relação com todas as unidades de saúde que estão fazendo a vacinação. A repórter Carolina Riguengo acompanhou hoje mais um dia de vacinação aqui na capital paulista. Acompanhe. Depois dessa dose, a dona Regiane fica um pouco mais perto de reencontrar os netos. O dia de poder abraçá-los de novo está chegando. Emoção que para ela é até difícil de descrever. Meu marido também na área de hospital foi morar fora da minha casa para não transmitir para mim. Vou sair daqui, vou correndo ver meus 3 netos. 1 ano sem ver, sem abraçar, sem beijar. Isso porque a Prefeitura da capital paulista antecipou o início da vacinação de idosos a partir de 85 anos, em 5 drive-thrus da cidade. Casa engaiolado durante quase 1 ano, sem sair. Eu tenho 88, 3 estentes e um marca-passo. Então não podia, é um grupo de risco, de alto risco. A vacina também será oferecida em todas as UBSs do município e nos 3 centros escolas que estão ativos desde o início da vacinação para os maiores de 90 anos. Nós estamos muito felizes com a vacina, pena que demorou tanto. Chuva forte, tempo fechado e mesmo assim a movimentação por aqui não para. Em São Paulo, cerca de 89 mil moradores têm entre 85 e 89 anos. E aqui a emoção é tanta que a cada vacinação tem até comemoração. Amanhã a Prefeitura também fará a vacinação das pessoas que vivem em abrigos municipais ou em situação de rua que tem mais de 60 anos. Foi uma solicitação do Ministério Público e da Defensoria Pública. Ao todo, serão disponibilizadas 2.200 doses da vacina. Um estudo do Instituto do Coração de São Paulo mostra as consequências da Covid-19 para a concentração e para a memória de quem teve a doença. A pesquisa constatou que nem só os casos graves deixam sequelas. Há 10 meses, a vida do Wagner mudou completamente. O corretor de imóveis teve Covid-19, mas não desenvolveu nenhum sintoma grave, apenas a perda do olfato e do paladar. Quando se recuperou e achou que tinha se livrado da doença, percebeu que algo estava diferente. Eu ia até o armário pegar alguma coisa, abro o armário, fecho o armário, volto. Peraí, mas eu fui buscar e esse tipo de coisa foi acontecendo em ocasiões constantes.
Até a esposa ainda achou, olha, não é possível, você está com 65, era legal a gente fazer algum estudo para ver se, sei lá, um Alzheimer precoce, qualquer coisa assim. Hoje ele faz parte de um grupo de pacientes monitorados pelo Instituto do Coração de São Paulo. O estudo inédito avalia as consequências neurológicas que a Covid-19 pode causar em pessoas que contraíram sintomas leves ou graves da doença. Atualmente, mais de 400 pacientes que tiveram a Covid-19 estão em acompanhamento aqui no INCOR de São Paulo. 80% deles relataram aos médicos que tiveram perda de memória, dificuldade de concentração e até de locomoção. O estudo é tão importante que a Organização Mundial da Saúde aguarda a conclusão da pesquisa para adotar a metodologia desenvolvida aqui como padrão na reabilitação pós-Covid. Sabemos, que a dessaturação de oxigênio causa vários danos, não só na estrutura do cérebro, mas também nas funções cognitivas. Então, sabendo disso, eu quis avaliar até qual era o ponto ou qual era a gravidade desta disfunção no cérebro humano, e aí eu comecei a recrutar os voluntários para a avaliação. Para chegar à conclusão de que o coronavírus deixa sequelas neurológicas, independentemente da recuperação física e da faixa etária dos pacientes, a pesquisadora responsável pelo estudo usa um jogo desenvolvido por ela mesma que detecta possíveis alterações cognitivas no cérebro. Esta é a maneira de reabilitar o cérebro. Existem outras maneiras, como jogos virtuais, jogos de tabuleiro, exercícios como palavras cruzadas, caça-palavras, ou exercícios aeróbicos, tudo que você oxigena o seu cérebro, você facilita para a reabilitação cognitiva. Os médicos ainda não sabem se é possível recuperar 100% das funções cognitivas, mas a boa notícia é que, por meio destes exercícios, é possível reduzir significativamente o estágio da sequela, o que enche o Wagner de esperança. Se não voltar 100%, se chegar a 90%, já estou feliz da minha vida, 80% já estou feliz. As autoridades da saúde de Minas Gerais alertam a população para a importância de manter o distanciamento social no período do carnaval. No estado, mais de 16 mil pessoas morreram por complicações da Covid-19. O número de pessoas infectadas em Minas Gerais passa de 793 mil. Nesta semana, o estado registrou novo recorde de mortes em 24 horas, 243. De ontem para hoje foram mais 172 óbitos e 6.504 casos confirmados. Mesmo com o cancelamento do carnaval, as autoridades da saúde estão preocupadas. Nós vimos no passado, em novembro, outubro, que foram feriados, e na passagem de ano, muitas aglomerações que repercutiram em aumento de casos. Aqui em Belo Horizonte, a ocupação de leitos de UTI voltou para o nível de alerta vermelho, acima de 70%. As vagas de enfermaria e a taxa de transmissão do vírus permanecem estáveis. Já o índice de isolamento social caiu para 43%, o menor do ano. No interior do estado, a histórica Ouro Preto é uma das cidades com situação mais delicada. Os leitos de UTI estão lotados, com 100% de ocupação. Mesmo com o avanço da vacinação, a Secretaria Estadual de Saúde acredita que as internações só devem começar a diminuir no mês que vem. Se tudo correr bem, conforme nós estamos pensando, provavelmente em março, para abril nós já teremos dose para esses grupos todos, acima de 60 anos, já com a revacinação dos mais idosos. E aí sim nós podemos começar a ter a queda da ocupação de terapia intensiva, mas pensar em ter a queda da transmissão como um todo ainda demora um pouco mais. Até o momento, Minas Gerais recebeu quase 1.200.000 doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca. Mais de 350 mil pessoas receberam a primeira dose e cerca de 60 mil a segunda, menos de 2% da população. A transmissão da doença ela permanece e por isso as medidas de distanciamento social elas devem prevalecer, o uso da máscara deve prevalecer, a higienização das mãos deve prevalecer. Nós não estamos ainda no momento de relaxarmos com essas medidas de distanciamento social. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 8.643.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 834 mil estão em acompanhamento. E o país acumula mais de 236 mil mortes provocadas pelo vírus.
Os contratos de aluguel podem sofrer reajuste de até 25% se forem indexados ao IGPM. Como muita gente perdeu emprego ou teve a renda reduzida, o jeito é negociar. A Gabriela, que divide o apartamento com uma amiga, ainda não sabe se vai ter reajuste no aluguel, mas já está preocupada. A gente não tem mais a certeza de que a gente vai ter um emprego estável que nos permita continuar mantendo a nossa vida e, com menos ainda, pagar algo a mais. O IGPM, principal indicador para reajuste do setor imobiliário, acumula alta de 25,71% nos últimos 12 meses. É o maior percentual desde 2003. Mas, claro, quem define se aplica correção ou não é o proprietário. Se para o inquilino o aluguel é uma despesa que pesa no bolso, para o locador é uma maneira de aumentar a renda familiar. O melhor negócio, então, é tentar um acordo. Basicamente é isso, quer dizer, buscar um equilíbrio, buscar algo que seja bom para todo mundo, que o inquilino se sinta confortável em continuar morando nesse imóvel ou alugando esse imóvel para fins comerciais e pagando em dia, e o proprietário também, sabendo que tem um inquilino apto a pagar em dia, manter um relacionamento de longo prazo, que isso no fundo é o mais importante. Mas com a necessidade do repasse ao locatário, uma das saídas, de acordo com este especialista, seria a aplicação de outros índices como referência. Convencionou-se na economia brasileira utilizar o IGPM, até porque foi o primeiro índice criado aqui no Brasil. Enfim, então é uma convenção. Mas outros indicadores podem ser utilizados, como o IPCA, que é o indicador oficial que mede a inflação no Brasil. E também o FIPZAP é um outro indicador que ele captura a dinâmica do mercado imobiliário em si. Ou seja, as transações, demanda e oferta que estão acontecendo nesse mercado específico. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. A Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão na fase de número 80 da Operação Lava Jato. Essa é a primeira ação desde que a Força Tarefa do Ministério Público Federal passou a integrar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Cerca de 15 policiais saíram às ruas para cumprir 5 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo. 3 deles foram em um escritório na Zona Sul e em 2 casas de um bairro nobre da capital paulista. Os demais ocorreram em Pindamonhangaba, no interior do estado. A investigação apura pagamentos ilícitos no exterior para agentes públicos e marqueteiros políticos. De acordo com a Polícia Federal, em apenas um ano, $1 milhão foram enviados para contas estrangeiras por meio de contratos falsos com um estaleiro. R$5 milhões devem ser bloqueados do principal alvo da operação, que não teve o nome revelado. O investigado pode responder pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, dentre outros, contra o sistema financeiro nacional. O presidente Jair Bolsonaro disse que o governo estuda a extensão por mais alguns meses do auxílio emergencial. Bolsonaro reafirmou que o benefício não pode ser pago por muito tempo. O presidente esteve no Maranhão e participou de uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural na cidade de Alcântara. Ainda na cerimônia, Bolsonaro reafirmou que continua em discussão a extensão do auxílio emergencial. Porém, o presidente reforçou que o pagamento do benefício não será realizado por um longo período, já que pode prejudicar as finanças do país. No momento, a nossa equipe, juntamente com parlamentares, estudamos a extensão por mais alguns meses do auxílio emergencial, que, repito, o nome é emergencial.
não pode ser eterno, porque isso representa um endividamento muito grande do nosso país. E ninguém quer o país quebrado. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cobrou uma alternativa do governo para o auxílio emergencial. Segundo Lira, a situação está ficando crítica. Se nós tivermos alguma excepcionalização com relação à calamidade pandêmica, eu acho que o governo tem os mecanismos para solucionar isso rápido. Mas urge que o ministro Guedes nos dê, com sensibilidade do governo, uma alternativa viável dentro dos parâmetros da economia como ele pensa, nada fora do teto. Não há possibilidade de a princípio, você fazer nenhum movimento que quebre as regras que nós mesmos criamos da legislação, a não ser uma pandemia, uma segunda onda muito grave, que aí o governo teria seus mecanismos para startar. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou hoje no Senado que toda a população brasileira deve ser imunizada contra a Covid-19 ainda neste ano. E a ida de Pazuello à casa adia a instalação de uma CPI para apurar supostas negligências na saúde num colapso hospitalar no Amazonas. Mesmo pressionado para a criação de uma CPI assinada por 30 parlamentares, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, preferiu ouvir primeiro o ministro da Saúde para decidir se vai dar ou não andamento à criação do colegiado. Eduardo Pazuello foi convidado pelos senadores para explicar as dificuldades que o país vem enfrentando para agilizar a imunização da população contra a Covid-19 e indicar quais medidas estão sendo tomadas pela pasta para promover a vacinação em todo o país. Os senadores questionaram sobre as doses existentes no Brasil. O ministro disse que das 11 milhões de doses distribuídas entre estados e municípios até agora, 6 milhões ainda estão disponíveis. Nós vamos vacinar o país em 2021, 50% até junho, 50% até dezembro. Esse é o nosso desafio. E é o que nós estamos buscando. Segundo ele, a pasta negocia a compra de mais vacinas contra a Covid-19 de laboratórios estrangeiros, mas afirmou que a saída é a produção de doses no país. Garantiu ainda que o Ministério segue com as negociações, enquanto o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz já iniciaram seus processos de produção. O que nos deu condição de fazer a contratação do Butantan foi a medida provisória que permitiu contratar. Foi a mudança que deu autorização de contratar antes mesmo de registrar ou autorizar. Nós só podemos comprar qualquer coisa no SUS com recursos da nação se tiver incorporado no SUS aquele medicamento ou imunizante. E nós não poderíamos, então, contratar e empenhar recursos sem estar devidamente registrado ou autorizado. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece multa e pena de 1 a 3 anos de prisão para quem furar a fila da vacinação contra a Covid-19. Existem relatos de fraudes e desrespeito à ordem estabelecida para a imunização em várias cidades do país. Agora, esse texto segue para análise do Senado. Também hoje, os deputados aprovaram uma proposta que aumenta a pena para quem destruir, inutilizar ou deteriorar vacina ou insumos usados para enfrentar a pandemia. A prática do crime também prevê multa e prisão de até 5 anos. O projeto ainda vai ao Senado. E agora vamos à previsão do tempo com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A sexta-feira vai ser chuvosa em grande parte do país e os maiores volumes se concentram na região norte, no centro-sul e também no sudeste. E hoje a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos por causa da chuva. A zona norte e a região central foram as mais atingidas. Amanhã essa condição continua, o sol aparece e depois chove no período da tarde em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e também em Minas Gerais. Já no Nordeste chove no Maranhão, no Piauí e em boa parte do litoral. O tempo só continua firme no interior e no sul da Bahia. No sul do Brasil, o dia fica nublado e depois chove no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Na região norte deve chover o dia todo e só em Roraima é que o tempo continua firme e quente. A máxima amanhã deve chegar aos 34 graus. No centro-oeste chove a qualquer hora do dia e em Cuiabá os termômetros registram 31 graus.
E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, se tornou réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão do Superior Tribunal de Justiça foi unânime. Dos 15 desembargadores da Corte Especial, 2 se declararam impedidos. Os outros 13 ministros votaram pelo recebimento da denúncia de corrupção e lavagem de dinheiro contra o governador afastado Wilson Witzel. Os ministros também votaram pelo afastamento do cargo por mais um ano. A prorrogação também se estende para outras medidas cautelares, como frequentar a sede do Poder Executivo, manter contato com os servidores e morar no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo. Em agosto do ano passado, Wilson Witzel foi afastado do cargo por 180 dias. O prazo acabaria no fim deste mês. Foi mantido o afastamento à unanimidade com cautelares com prazo de um ano, mais um ano de prorrogação do afastamento, bem como de outras proibições que foram ofertadas e apresentadas pelo relator. A unanimidade com relação a esse afastamento, votou o presidente do STJ. O setor de serviços no Brasil despencou 7,8% em 2020 em relação ao ano anterior, de acordo com o levantamento do IBGE divulgado hoje. Em dezembro, o volume de serviços prestados no país recuou 0,2% frente a novembro e interrompeu uma sequência de 6 altas consecutivas. Impactado pela pandemia de Covid-19, a queda do ano passado foi maior do que no período de recessão econômica no Brasil, em 2016, quando os serviços recuaram 5%. E se você quiser rever as reportagens do Rede TV News, você pode se inscrever agora no canal da Rede TV no YouTube. Vai lá. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/redetv. Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite.